Já aconteceu com você de entrar em um ambiente escuro? Ao acender a luz, perceber coisas que antes estavam escondidas. A luz não cria o problema, apenas revela o que já estava ali. Assim também é na vida espiritual. Muitas vezes caminhamos confiantes, acreditando que tudo está em ordem, até que a graça de Deus ilumina uma área da nossa vida e percebemos que há influências, manipulações ou pesos espirituais que não víamos antes. Padre Alex Nogueira costuma dizer que o primeiro grande dom do Espírito Santo é abrir nossos olhos para a verdade, porque é impossível lutar contra aquilo que não reconhecemos. Na Bíblia, quando o profeta Elias expôs a idolatria e a manipulação de Jezabel. Não foi a vitória no Monte Carmelo que trouxe o momento mais perigoso. Foi depois da revelação, quando a verdade aparece, as trevas reagem. Jezabel não pediu perdão, não refletiu, não mudou. Ela enviou uma ameaça de morte. Esse detalhe fala profundamente ao nosso coração. A luz incomoda aquilo que vive na escuridão. Quando Deus nos permite enxergar uma situação tóxica, uma relação manipuladora ou uma influência espiritual negativa, não é para nos assustar, mas para nos libertar. No entanto, a libertação quase sempre vem acompanhada de resistência. Toda vez que a luz entra, a sombra tenta se reorganizar. Ao longo do ministério de Jesus, isso aconteceu diversas vezes. Sempre que ele curava, libertava ou revelava a verdade, alguns corações se enchiam de alegria, mas outros se levantavam em oposição. A presença da luz exige decisão. E quando alguém escolhe permanecer nas trevas, reage contra aquilo que o expõe. Assim acontece também conosco. Quando você percebe que estava sendo pressionado emocionalmente, quando identifica que alguém mexia com sua culpa para te dominar, quando percebe que uma amizade não era tão pura como parecia, o simples ato de enxergar já provoca um movimento espiritual. A exposição é como um clarão que desmonta estratégias que vinham sendo construídas silenciosamente. Padre Alex usa frequentemente a imagem do amanhecer, antes de o sol subir completamente. Os animais noturnos começam a correr para se esconder. Eles sabem que não podem resistir à claridade. Da mesma forma, quando a graça ilumina o coração, certas influências, discursos ou comportamentos começam a se agitar, não porque são fortes, mas porque sabem que perderam espaço. Às vezes isso acontece dentro de nós mesmos, quando Deus revela uma ferida, um vício oculto, um ressentimento profundo, sentimos uma resistência interna, um desconforto. Isso faz parte do processo. A verdade sempre vem acompanhada de purificação. E a purificação nem sempre é agradável. Mas a boa notícia do Evangelho é que a luz nunca chega para destruir, chega para salvar. Cristo não expõe para humilhar, expõe para curar. E quando ele mostra algo, ele mesmo oferece a força para vencer. Por isso, se hoje você se encontra num momento em que certas realidades estão sendo reveladas, não se assuste, ao contrário do que parece, não é sinal de ataque, é sinal de avanço. O inimigo reage não porque está vencendo,
mas porque está perdendo território. Assim como aconteceu com Elias, a reação das trevas não define o resultado. Deus já está conduzindo a vitória. A luz que Deus acendeu em você não se apagará, e quanto mais você permite que Cristo ilumine seu interior, mais você se torna livre. A verdade pode doer no início, mas liberta no final. A escuridão é confortável apenas porque esconde. A luz é transformadora porque revela. Por isso, acolha essa claridade como sinal de amor divino. Se Deus está mostrando, é porque Ele decidiu agir na sua história. E quando Ele decide agir, nada pode impedir o que virá. Quando a verdade começa a aparecer, uma das primeiras reações de quem manipula é inverter completamente a situação, como se você fosse o responsável pelo problema. É impressionante como certas pessoas, quando confrontadas com fatos claros, trocam os papéis com uma facilidade quase teatral. Padre Alex Nogueira costuma dizer que esse mecanismo é antigo e aparece em muitos episódios da Bíblia, quando alguém se recusa a encarar a própria consciência. Passa a atacar a de quem fala a verdade. É como se a luz que você acendeu no ambiente fosse culpa sua, e não da escuridão que ela revelou. Muitas vezes você se aproxima com calma, com cuidado, explicando o que percebeu, falando com respeito, mas, de repente, a conversa vira um tribunal, onde você se torna o acusado, a pessoa não responde ao que foi dito, não enfrenta o fato, não reconhece comportamento algum, ela simplesmente desloca o foco, criando argumentos emocionais, acusações indiretas, apelando para sua sensibilidade, e quando você percebe, está se defendendo de coisas que nunca fez. Esse padrão é doloroso porque pega de surpresa. Você vai para uma conversa buscando clareza, mas sai dela sentindo culpa. No tempo de Jesus, isso acontecia frequentemente. As autoridades religiosas, ao invés de acolherem a verdade que ele revelava, o acusavam de blasfêmia, de loucura, até de estar possuído. A verdade nunca foi problema para Cristo. O problema era o coração de quem a rejeitava. Da mesma forma, quando você nomeia uma atitude injusta, quando coloca limites saudáveis, quando diz, isso não está certo. Muitas pessoas reagem distorcendo sua intenção. O que era um cuidado vira ofensa. O que era um alerta vira perseguição. E essa inversão é tão rápida que você nem tem tempo de perceber que caiu em uma armadilha emocional. Esse tipo de resposta não é diálogo, é defesa das próprias sombras. Padre Alex lembra algo essencial. Quem vive na verdade não precisa manipular narrativas. Quem vive na luz não tem medo de se examinar, de rever comportamentos, de pedir perdão quando necessário. A inversão aparece justamente onde há resistência interior. Por isso, quando alguém vira o jogo contra você, não interprete como sinal de que você está errado. Muitas vezes é exatamente o contrário. É prova de que você tocou em algo que a pessoa não quer ver. É como uma ferida infeccionada. Basta encostar levemente e a dor aparece. A dor não significa que você machucou. Significa que já estava doendo antes. Essa manipulação é comum em relações tóxicas. Pais que culpam filhos por problemas que nunca enfrentaram.
Cônjuges que acusam o parceiro de ser difícil quando, na verdade, não querem mudar. Amigos que dizem: você está exagerando, para não assumir responsabilidade. No contexto espiritual, isso se intensifica ainda mais quando uma influência negativa percebe que sua consciência despertou. Ela tenta te enfraquecer emocionalmente, colocando dúvidas, mexendo com sua identidade. É por isso que tantas pessoas, depois de confrontar alguém, saem da conversa se perguntando: será que fui duro demais? Será que interpretei errado? Mesmo tendo certeza absoluta do que viram. Nesse momento, é fundamental lembrar que a verdade nunca transforma quem a rejeita, mas sempre fortalece quem a acolhe. A confusão que tentam criar não pertence a você. A clareza que Deus te deu não se anula porque alguém distorceu sua intenção. Quem tenta te fazer parecer culpado por falar a verdade está apenas revelando que não sabe lidar com ela. Continue firme, com humildade, mas sem abrir mão daquilo que o Senhor iluminou no seu coração. A paz interior é o maior sinal de que você está do lado certo. Quando a verdade incomoda e a pessoa percebe que não pode negar os fatos, surge outra estratégia muito comum: usar a linguagem do amor para desarmar você. Padre Alex Nogueira sempre alerta para o perigo de uma caridade falsa, aquela que soa bonita, espiritualizada, mas que na prática é usada para evitar a responsabilidade. De repente, alguém que sempre foi duro com você começa a falar sobre unidade, sobre paz, sobre não guardar mágoas, sobre a importância de perdoar rapidamente. As palavras parecem suaves, até inspiradoras, mas há algo estranho nelas. Não existe arrependimento verdadeiro. Só um pedido para que você pare de tocar no assunto. É como se a pessoa dissesse: vamos nos amar, quando na verdade está dizendo: não fale mais disso porque me incomoda. Esse tipo de discurso tenta fazer você sentir culpa por simplesmente manter limites saudáveis. O apóstolo Paulo já alertava: o amor verdadeiro não é hipócrita. Ele não encobre o mal. Ele o enfrenta. E Jesus, que é a própria expressão do amor, não hesitou em chamar os fariseus de sepulcros caiados quando viu a manipulação espiritual disfarçada de piedade. Isso porque o amor autêntico sempre caminha ao lado da verdade. O amor não é um perfume para disfarçar podres, é uma luz que revela o que precisa ser curado. Por isso, quando alguém começa a usar frases do tipo: se você realmente fosse cristão, não falaria assim. Ou acho que você está sendo duro demais. O amor sempre perdoa tudo. É preciso ter discernimento. Não se trata do amor que vem de Deus, mas de um recurso emocional para que você solte sua vigilância em muitas relações. Esse tipo de manipulação aparece como um abraço falso. A pessoa te acolhe com palavras, mas ignora completamente sua dor, sua experiência, sua verdade. O objetivo não é reconciliar, mas fazer você se calar. Padre Alex explica que esse é um dos mecanismos mais perigosos porque mexe justamente com algo muito precioso para quem busca seguir Cristo, o desejo sincero de amar. Pessoas manipuladoras sabem disso. Sabem que um coração bom se questiona. Pensa duas vezes
tenta ver o lado do outro e por isso se aproveitam dessa sensibilidade para neutralizar sua percepção. A pessoa não muda o comportamento, não reconhece o erro, mas tenta convencer você de que apontar o erro é falta de caridade. Na prática pastoral, Padre Alex observa como isso gera confusão. Muitos cristãos ficam presos entre o desejo de manter a paz e o chamado de Deus para viver na verdade. Mas não existe paz verdadeira construída sobre a mentira. Quando alguém usa palavras bonitas para fugir da responsabilidade, isso não é amor. É sedação espiritual. É como aplicar um anestésico para você não sentir o que precisa sentir. A paz que Cristo oferece é diferente. É uma paz que nasce da verdade, não da omissão. Esse falso amor se parece muito com uma neblina envolve, suaviza, embaraça a visão, mas quando você respira fundo e se volta à presença de Deus, tudo volta a ficar claro. O amor verdadeiro corrige com doçura. Mas não foge da conversa. Ele ouve, reconhece, pede perdão quando necessário e age para transformar. Já o amor manipulado apenas pede que você não toque novamente na ferida. Quando você perceber esse movimento, lembre-se, amar não é aceitar tudo. Amar é escolher a verdade. Mesmo que isso custe desconforto, Cristo não nos chamou para um amor fraco, mas para um amor forte, que ilumina e restaura. Por isso, mantenha-se firme. Se Deus te mostrou algo, não deixe que palavras delicadas escondam aquilo que precisa ser enfrentado com coragem e serenidade. Quando a verdade finalmente toca um ponto sensível, muitas pessoas que manipulam escolhem desaparecer, não pedem desculpas, não conversam, não explicam, simplesmente somem. À primeira vista, esse afastamento parece um alívio. Você respira fundo e pensa que tudo terminou, que a paz voltou. Mas, como o Padre Alex Nogueira explica, a ausência física nem sempre significa ausência espiritual ou emocional. Muitas vezes, quando alguém some depois de ser confrontado, começa um outro tipo de batalha, mais sutil e cansativa. É como se a pessoa saísse da sua vida pela porta da frente, mas deixasse janelas abertas por onde entra vento frio, ruídos e inquietações. Você sente que algo ainda está agindo, mesmo sem ver ninguém. Essa dinâmica aparece claramente na história do profeta Elias. Depois de vencer os profetas de Baal, Jezabel não foi enfrentá-lo pessoalmente, ela enviou uma ameaça à distância. E aquilo foi suficiente para abalar o coração do profeta. O inimigo espiritual muitas vezes opera assim quando perde o controle direto. Tenta agir indiretamente, mexendo com sua mente, com seu descanso, com sua paz interior. Quantas pessoas, depois de cortar uma relação tóxica, começam a ter sonhos estranhos, inquietação repentina, pensamentos que parecem não vir delas. Quantas sentem uma espécie de peso espiritual, como se a alma estivesse mais cansada do que o corpo. Padre Alex observa, em sua missão pastoral, que quando a luz revela algo, aquilo que vivia escondido tende a reagir mesmo sem presença física. A pessoa desaparece.
mas a influência que ela exercia tenta sobreviver de alguma forma. É importante entender que isso não significa que você está sendo perseguido por alguém, mas que aquilo que essa pessoa representava espiritualmente ainda está sendo processado dentro de você. Emoções acumuladas, tensões ignoradas, feridas antigas que vieram à tona, tudo isso pode se agitar quando o ciclo se rompe e, do ponto de vista da fé, também existe uma dimensão real da batalha espiritual. Aquilo que se alimentava da sua fragilidade não aceita facilmente perder espaço. Por isso, pode haver dias de estranha confusão interior, noites de sono leve, pensamentos negativos ou ansiedade sem motivo. Nada disso aponta fraqueza, ao contrário, mostra que você tocou num ponto decisivo. Padre Alex frequentemente recorda a frase de São Paulo: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quando você confronta alguém, não está lutando contra a pessoa, mas contra atitudes, padrões e influências que existem além dela. E quando esses padrões são expostos, eles procuram outro modo de se manifestar. Alguns desaparecem. Outros tentam te provocar emocionalmente à distância, usando silêncio, afastamento repentino ou até mensagens indiretas enviadas por terceiros. O silêncio de quem manipulava não é paz, é estratégia, mas também é sinal de que a força que essa pessoa tinha sobre você já não funciona como antes. É justamente nesse momento que muitos enfraquecem, a pessoa some e, de repente, você começa a sentir saudade, culpa, dúvida, começa a pensar se agiu com dureza, se exagerou, se poderia ter falado diferente. Essa oscilação emocional é normal, mas não é necessariamente sinal de que você deve voltar atrás, é apenas o eco de uma relação que perdeu o equilíbrio. A verdade gera movimento. E o movimento sempre levanta poeira antes que o ambiente fique limpo. Se alguém desapareceu da sua vida depois de você colocar limites, não interprete isso como rejeição, mas como uma resposta típica de quem não sabe lidar com a luz. Quem ama de verdade não foge. Quem quer crescer não desaparece. Quem vive na verdade enfrenta a conversa. Por isso, acolha esse afastamento como sinal de libertação. Talvez a confusão que você sente agora seja apenas o último tremor antes da paz verdadeira se instalar. Respire fundo, reze, permaneça na luz. Deus está agindo nos bastidores. E o que Ele ilumina, Ele também transforma. Quando a pessoa que manipulava percebe que não consegue mais te atingir diretamente, ela muitas vezes passa a agir por meio de outras pessoas. É uma estratégia antiga e muito comum quando a voz dela perde autoridade sobre você. Ela tenta colocar outras vozes no seu caminho. Padre Alex Nogueira observa que esse tipo de movimento costuma começar de forma sutil. De repente, amigos que nunca estiveram envolvidos na situação começam a fazer comentários estranhamente parecidos, como se estivessem lendo o mesmo roteiro. Pessoas que não ouviram a conversa original repetem as mesmas frases, o mesmo tom, as mesmas acusações. É como se a manipulação tivesse mudado de boca, mas não de conteúdo. Esse fenômeno revela algo importante muitas vezes
Quem manipula não quer apenas te atingir, quer controlar a narrativa ao redor de você. O livro dos Provérbios diz que a pessoa perversa espalha discórdia e o difamador separa amigos. Isso não é apenas uma observação moral, é uma descrição precisa de como a confusão se espalha quando alguém decide não viver na verdade. A pessoa que está ferida pela exposição tenta, então, tocar a ferida de outros, formando pequenas redes de malícia, suspeitas, meias-verdades. No ambiente pastoral, Padre Alex já testemunhou famílias inteiras ficarem divididas porque rumores foram plantados com habilidade. Não é que as pessoas envolvidas tenham má intenção. Muitas vezes, elas nem percebem que estão sendo usadas como instrumentos de um conflito que não pertence a elas. O problema é que palavras carregadas de veneno emocional têm um poder enorme quando chegam pelos ouvidos de alguém inocente. Esse mecanismo é ainda mais doloroso porque funciona com pessoas próximas. Se um desconhecido te criticasse, você não daria importância. Mas quando alguém que você ama repete palavras que não parecem combinar com o jeito dela falar, isso machuca. A intenção da manipulação é justamente essa: atingir você por onde mais dói, fazer parecer que a comunidade está contra você, que você é o problema, que a verdade que você percebeu é apenas paranoia. Mas lembre-se, a verdade não perde valor só porque é impopular, e a fidelidade ao que Deus mostrou ao seu coração nunca depende da opinião coletiva. Padre Alex sempre reforça que, nesses momentos, é fundamental manter a serenidade quando você vê pessoas inocentes falando coisas que não pertencem a elas. Não é hora de brigar ou se defender desesperadamente. É hora de permanecer firme e silencioso, deixando que a verdade se sustente por si mesma. O tempo sempre revela de onde cada palavra veio. A mentira é barulhenta e rápida. A verdade é silenciosa e constante. Não se deixe intimidar pelo coro de vozes que surge ao redor. A maioria dessas pessoas está apenas repetindo ecos, não expressando convicções próprias. Também é importante cuidar do coração para que ele não se torne amargo. Quando outras pessoas começam a falar contra você sem motivo, o primeiro impulso é se fechar, se defender, cortar laços. Mas Padre Alex lembra que foi justamente isso que Jesus enfrentou. Ele foi acusado por multidões que nem sabiam exatamente quem ele era. Mesmo assim, não endureceu o coração. Ele permaneceu firme e manso, confiando no Pai. Da mesma forma, quando vozes estranhas começarem a se levantar, confie que Deus conhece a verdade inteira e está cuidando da situação. Se você está passando por isso, saiba que não é um sinal de fracasso, mas de progresso. A resistência aumenta porque a luz que você carrega está incomodando ambientes que viviam na sombra. E quando alguém tenta influenciar outros contra você, é apenas confirmação de que perdeu acesso direto ao seu coração. Continue caminhando com paz. Não responda com agressividade e não tente provar nada para ninguém. A verdade sempre encontra o seu caminho, e aquilo que não nasceu de Deus cai por si só. Há um outro tipo de reação muito comum quando alguém que manipulava é confrontado à mudança repentina de discurso, de uma hora para outra. A pessoa começa a falar de cura interior, de autoconhecimento, de ressignificação.
como se estivesse vivendo um processo profundo de transformação. Aparentemente, ela demonstra maturidade, espiritualidade e até humildade. Mas, quando você observa com mais atenção, percebe que nada de concreto mudou. Padre Alex Nogueira explica que esse mecanismo é uma forma sofisticada de fuga. Ao invés de assumir responsabilidade, a pessoa cria uma narrativa de evolução pessoal para não encarar a verdade. É como pintar uma parede rachada com uma tinta bonita. De longe parece renovado, mas a rachadura continua lá. Esse tipo de atitude tem muito apelo hoje em dia, porque vivemos em uma cultura que valoriza discursos terapêuticos, termos como processo, cicatrização emocional, meu momento. Meu limite se tornaram comuns e é claro que existe cura interior verdadeira. Existe sim sofrimento real que precisa ser tratado, mas a falsa cura é diferente. Ela fala bonito, mas não toca o essencial. A pessoa diz que está refletindo sobre a própria história, mas continua repetindo os mesmos comportamentos destrutivos. Diz que está se cuidando, mas não reconhece o mal que causou. Afirma que está num processo de evolução, mas usa esse processo como escudo para não mudar. Padre Alex costuma dizer que a verdadeira cura reconhece a ferida antes de declarar a cicatrização. Já a cura falsa declara a cicatrização antes de olhar a ferida. Um exemplo muito comum é quando a pessoa diz: eu estou trabalhando o meu lado emocional, por isso reagi assim. Ela usa o discurso terapêutico para justificar condutas que exigiriam arrependimento e reparação. É como se o simples fato de falar sobre autoconhecimento já fosse suficiente para substituir a conversão. Mas na visão cristã, cura verdadeira sempre envolve verdade, responsabilidade e transformação concreta. Não existe cura autêntica sem arrependimento. Não existe cura autêntica sem mudança de atitude. Não existe cura autêntica sem humildade profunda. Jeremias já denunciava isso no Antigo Testamento. Curam a ferida do meu povo como se fosse coisa pequena, dizendo paz. Paz, quando não há paz. É a mesma dinâmica. Alguns usam a linguagem da cura para fingir que algo já foi resolvido. Eles substituem confissão por discurso, arrependimento por justificativa, verdade por espiritualização vazia. Essa postura é especialmente difícil para quem está do outro lado, porque cria confusão. Você vê palavras bonitas, fala mansa, algum conhecimento interno, e se pergunta: será que eu julguei mal? Será que a pessoa realmente está mudando? Mas basta conviver um pouco mais para perceber que tudo continua igual. Padre Alex lembra que a verdadeira cura produz frutos. Uma pessoa que realmente está se curando se torna mais serena, mais honesta, mais aberta. Ela reconhece erros, busca reparação, pede perdão. Tenta agir diferente. Já o discurso de cura falsa produz apenas autoproteção. A pessoa continua ferindo, mas agora com um vocabulário mais sofisticado. Continua manipulando, mas com aparência de profundidade emocional. Continua rejeitando a verdade, mas com um verniz de espiritualidade. Se você está lidando com alguém assim,
É importante não se deixar levar apenas pelas palavras. Observe os frutos. Observe a constância. Observe se há humildade diante da verdade. A graça de Deus atua de forma concreta, não teatral. E lembre-se, você não é responsável por conduzir a cura de ninguém. Sua missão é permanecer na luz. Com o coração firme e sereno, o resto Deus faz no tempo certo, quando há abertura real. Quando todas as outras estratégias começam a falhar, muitas pessoas que manipulam recorrem a uma última carta emocional. Transformar-se em vítimas é um movimento rápido, quase instintivo. A pessoa que antes era dura, agressiva, firme nas acusações, de repente aparece fragilizada, abatida, magoada. Começa a dizer que está sofrendo, que foi injustiçada, que está profundamente ferida com tudo o que aconteceu. Padre Alex Nogueira observa que esse comportamento não nasce de uma dor verdadeira, embora possa parecer muito convincente, mas de um desejo de recuperar controle por meio da compaixão alheia. Em vez de enfrentar a verdade, a pessoa tenta despertar pena para que ninguém mais questione suas atitudes. Vivemos em uma sociedade onde a figura da vítima ganhou um peso enorme. Muitas vezes, quem parece sofrer mais é automaticamente considerado mais verdadeiro, e quem aponta o problema passa a ser visto como opressor. Essa inversão é extremamente perigosa, porque utiliza um sentimento humano nobre, a empatia, para distorcer a realidade. Quando alguém começa a postar indiretas tristes nas redes sociais, quando conta histórias pela metade para mobilizar solidariedade, quando chora diante de quem não conhece a situação inteira, está ativando o que Padre Alex chama de economia emocional da vitimização. A dor vira escudo. As lágrimas viram argumento e a comoção vira arma. No entanto, ao observar mais de perto, percebe-se que essa tristeza exibida não leva a nenhuma mudança interior. Não existe reflexão, arrependimento, diálogo. Existe apenas uma encenação emocional cuidadosamente montada. A pessoa não está triste pelo que fez, mas pelo fato de ter sido confrontada e, ao se fazer de vítima, ela tenta colocar você no papel de agressor, invertendo completamente o sentido da verdade. Você diz: isso me feriu, e ela responde: agora eu é que estou sofrendo. No final, você começa a carregar um peso que não é seu, sentindo-se responsável pela dor que a pessoa afirma sentir. Isso acontece desde tempos bíblicos. O rei Saul, ao ser confrontado pelo profeta Samuel, não assumiu sua desobediência. Em vez disso, se apresentou como alguém pressionado, incompreendido, quase inocente diante das circunstâncias. Sua postura emocionada não nasceu da verdade, mas da necessidade de manter sua imagem intacta. A vitimização, quando usada como manipulação, tem exatamente esse objetivo: preservar o ego, mesmo às custas da verdade. Padre Alex explica que esse comportamento surge frequentemente em pessoas que não toleram reconhecer erros. Ao se colocar na posição de frágeis, tentam desarmar tanto quem confronta quanto quem observa.
Essa estratégia também funciona porque atinge quem tem coração sensível, pessoas bondosas, empáticas, espiritualizadas são especialmente vulneráveis, pois naturalmente se compadecem do sofrimento alheio. Mas é importante lembrar que a compaixão cristã não é ingênua. Jesus teve misericórdia de muitos pecadores, mas nunca permitiu que a manipulação emocional o tirasse da missão. Ele sabia discernir entre dor verdadeira e dor teatral. Ele acolhia quem buscava a luz, mas não se deixava prender por aqueles que usavam as próprias emoções para manipular. Quando você perceber alguém agindo assim, respire fundo e mantenha o coração firme. Não se trata de ignorar a dor de ninguém, mas de perceber se essa dor leva à verdade ou se é apenas uma forma de controlar a situação. A melhor forma de reagir é manter a serenidade e não entrar na dinâmica de culpa. A verdade não deixa de ser verdade só porque alguém chorou. A justiça não desaparece por causa de um discurso comovente. A luz não se apaga porque alguém preferiu a sombra. Se você está enfrentando isso agora, lembre-se de uma coisa: Deus conhece o seu coração. Ele vê intenções, pensamentos e gestos que ninguém mais vê. Ele sabe a diferença entre lágrimas sinceras e lágrimas manipuladoras, e ele sustenta aqueles que permanecem na verdade, mesmo quando são injustamente acusados ou mal interpretados. Não deixe que a teatralidade emocional de alguém confunda o que Deus já iluminou dentro de você. A verdade permanece firme, mesmo quando as emoções tentam encobri-la. Quando a verdade toca um ponto profundo e a pessoa que manipulava sente que perdeu o controle, algo ainda mais surpreendente pode acontecer. Outras pessoas começam a manifestar exatamente os mesmos comportamentos dela. É como se, de repente, a situação se multiplicasse. Aquilo que parecia um conflito entre duas pessoas se transforma numa rede de reações parecidas, frases repetidas, atitudes coordenadas. Padre Alex Nogueira comenta que isso revela algo importante. A manipulação raramente é isolada. Muitas vezes existe um ambiente, um clima, uma influência que se espalha de forma silenciosa e só se torna visível depois que a luz toca o primeiro ponto. É como acender uma lanterna em um cômodo escuro e perceber que havia mais do que apenas um movimento na sombra. Essa multiplicação pode surgir de maneiras inesperadas. Pessoas que nunca se envolveram antes começam a tomar partido de forma intensa. Outras, que nem conheciam os detalhes, passam a repetir discursos idênticos, como se tivessem sido treinadas. Às vezes, até quem parecia neutro muda de comportamento. Isso desconcerta, porque dá a impressão de que o problema cresceu, quando na verdade ele apenas se revelou. O que antes estava escondido agora aparece como um conjunto de laços emocionais, alianças secretas, ressentimentos compartilhados e até invejas antigas. A verdade não criou o problema, apenas tirou o pano que o cobria. A Bíblia mostra isso no episódio de Paulo em Éfeso. Quando sua pregação começou a tocar na idolatria que sustentava interesses econômicos, não foi apenas um artesão que se revoltou, uma multidão inteira se levantou, repetindo palavras sem entender totalmente o motivo. O mal, quando ameaçado, costuma reagir em grupo e espiritualmente.
Isso significa que algumas influências não se manifestam de forma individual, mas coletiva. Elas se apoiam umas nas outras, se fortalecem, criam ecos, constroem ambiente. Por isso, quando você confronta uma pessoa, pode acabar tocando em algo que estava ligado a muitas outras, na vida prática. Isso aparece de formas simples. Um comentário seu circula de modo distorcido. Pessoas que nunca mostraram interesse começam a opinar com força. Relações neutras se tornam tensas, sem motivo claro. Padre Alex observa que isso não deve ser visto como derrota, mas como confirmação de que algo importante foi exposto. Se a verdade fosse pequena, a reação também seria pequena. Mas quando o movimento de resistência se amplifica, significa que a luz atingiu um ponto que sustentava mais coisa do que você imaginava. Esse fenômeno causa estranhamento, porque atinge nossa sensação de segurança. Quando várias pessoas se voltam contra nós, ao mesmo tempo, surge a tentação de achar que estamos errados. Mas é justamente o contrário. A multiplicação da resistência indica que a raiz do problema era profunda, e quando uma raiz é tocada, tudo o que estava ligado a ela reage, não por força, mas por medo. O medo é o combustível de toda manipulação. Quando a verdade chega, ela ameaça a estrutura inteira. É importante não se desesperar. O próprio Jesus enfrentou pequenos grupos que se multiplicavam em oposição, movidos mais por emoção coletiva do que por discernimento. No entanto, ele nunca permitiu que a pressão do grupo definisse a verdade do Pai. Ele mantinha o foco, permanecia firme, avançava com serenidade. Esse é o caminho que Padre Alex sempre recomenda quando a resistência se multiplica. Não multiplique também sua ansiedade, multiplique sua confiança. A serenidade é sua maior arma nesses momentos. Não responda impulsivamente. Não tente convencer todos. Não busque explicações intermináveis. A verdade não precisa ser defendida para muitos. Ela só precisa ser vivida por você. O tempo. A coerência e a graça de Deus sempre revelam o que é autêntico e o que é apenas barulho, e, ao contrário do que parece, quando a oposição se expande, sua vitória espiritual está mais próxima do que você imagina. É sinal de que a luz avançou além do primeiro ponto e começou a iluminar regiões que há muito tempo viviam nas trevas. Há momentos na vida em que, de repente, algo se torna claro, uma situação que você tolerou por anos sem perceber, uma relação que parecia normal, uma atitude que antes passava despercebida de uma hora para outra. Você enxerga tudo com nitidez. Muitas pessoas se perguntam: por que isso não ocorreu antes? Por que Deus não mostrou isso meses atrás? Ou anos atrás, Padre Alex Nogueira costuma explicar que a luz de Deus não trabalha segundo nosso relógio humano, mas segundo o Kairos, o tempo oportuno da graça. Deus revela quando sabe que estamos prontos para ver, compreender e agir. Antes disso, a revelação não seria libertadora, seria apenas confusa ou pesada demais. A verdade chega no momento exato em que nossa maturidade interior pode acolher,
lá sem quebrar, sem desesperar, sem fugir. É interessante perceber que, na Bíblia, Deus nunca revela nada por acaso. Quando chamou Moisés, esperou que ele estivesse preparado. Depois de anos no deserto, quando tocou o coração de Santo Agostinho, foi no momento em que ele finalmente estava aberto para receber a conversão. A revelação é sempre um ato de amor, mesmo quando a verdade dói. Ela chega como um remédio no tempo certo, e quando Deus ilumina uma manipulação, uma influência negativa ou uma injustiça na nossa vida, Ele não faz isso para nos acusar, mas para nos libertar. Muitas vezes não enxergávamos antes, porque estávamos emocionalmente envolvidos, feridos, cansados ou dependentes. Deus respeita o processo interior. Há coisas que só compreendemos depois de crescer, de sofrer, de amadurecer. Padre Alex frequentemente diz que a graça também educa o coração. Antes de ver a verdade externamente, precisamos ver algo internamente. Precisamos estar dispostos a deixar ir, a mudar, a renunciar ao que nos prende. Às vezes, Deus espera porque sabe que, se tivéssemos enxergado antes, teríamos ignorado, racionalizado ou até defendido aquilo que hoje conseguimos reconhecer como tóxico. Ele revela quando sabe que não vamos fechar os olhos novamente. Quando Deus mostra, Ele também sustenta. Por isso, a revelação nunca chega sozinha, chega acompanhada de força, coragem e lucidez. Há situações em que você olha para trás e pensa como: não percebi isso antes. A resposta está na pedagogia divina. Cada passo que você deu antes da revelação te preparou para suportá-la. Cada dor, cada desilusão, cada oração aparentemente não respondida estava preparando o solo do seu coração. E quando o momento chegou, tudo se encaixou como se uma peça fosse recolocada no lugar exato. A verdade não veio cedo demais para te machucar, nem tarde demais para te paralisar. Veio na hora precisa para te libertar. Muitas pessoas entram em crise quando percebem que foram manipuladas ou enganadas por muito tempo. Mas Padre Alex lembra que essa percepção tardia não é sinal de fracasso espiritual. Pelo contrário, é sinal de crescimento. Só percebe manipulação quem já saiu dela. Só enxerga a sombra quem já está na luz. E Deus, que conhece profundamente cada coração, sabe exatamente em que momento nossa visão interna está pronta para abrir um novo capítulo. Ele não nos permite ver para nos punir, mas para nos conduzir adiante. Se hoje você percebe verdades que antes não via, não se culpe nem se entristeça pelo tempo perdido. Acolha como um presente. A revelação é sempre um convite. Quando Deus acende a luz, é porque quer te conduzir a uma liberdade maior, a relacionamentos mais saudáveis, a uma fé mais madura. A luz não chega quando queremos, mas quando podemos receber, e quando chega, transforma tudo. Quando a verdade começa a aparecer e certas manipulações vêm à tona, é natural surgir uma dúvida profunda. Será que estou enxergando corretamente? Será que não estou julgando mal?
Será que minha percepção não foi influenciada por emoções momentâneas? Padre Alex Nogueira sempre diz que a dúvida faz parte do caminho espiritual, mas ela não deve nos paralisar. A chave está na arte do discernimento, algo que a tradição cristã desenvolveu com muita sabedoria, especialmente por meio dos ensinamentos de Santo Inácio de Loyola. Discernir é aprender a diferenciar a voz de Deus, a voz das emoções e a voz das sombras. Não é um exercício intelectual, mas um movimento interior que exige sinceridade, calma e abertura à graça. Santo Inácio ensinava que os movimentos internos do coração revelam muito. Quando algo vem de Deus, mesmo que seja uma verdade difícil, produz uma certa paz profunda, uma clareza serena, uma luz estável. Não é uma paz superficial, mas uma certeza tranquila de que aquilo faz sentido no íntimo. Por outro lado, quando algo nasce da confusão, da raiva ou do medo, o coração fica agitado, inquieto, sem direção. O discernimento começa observando esses movimentos. Padre Alex explica que, quando Deus revela algo, Ele não cria uma turbulência interminável. Ele ilumina de modo que a alma consiga respirar. A sombra, ao contrário, tenta gerar barulho e dúvida, para te afastar da verdade que já foi mostrada. Outro ponto essencial é o fruto das percepções. A verdade não apenas ilumina, mas transforma. Se o que você enxergou te leva a uma postura mais madura, mais firme, mais autêntica, isso é sinal de discernimento. Se te leva ao desespero, ao ódio ou ao fechamento do coração, talvez seja um movimento misturado com emoções ainda não trabalhadas. Padre Alex sempre recomenda buscar silêncio interior antes de tirar conclusões definitivas. Muitas percepções ficam mais claras quando deixamos de reagir impulsivamente. A verdade não depende de pressa. Ela permanece mesmo quando nos acalmamos. Também é importante lembrar que discernir não significa decidir sozinho. Na tradição cristã, a figura do diretor espiritual existe justamente porque ninguém consegue enxergar tudo com perfeição. Conversar com alguém experiente, que escuta sem julgar e vê de fora, ajuda a separar o essencial do acessório. Às vezes, uma simples pergunta feita pela pessoa certa coloca tudo no lugar. Deus age muito através da voz daqueles que Ele colocou no nosso caminho, especialmente quando esses corações são treinados na prudência e na fé. Padre Alex frequentemente incentiva as pessoas a não guardarem tudo sozinhas, porque a solidão espiritual é terreno fértil para a confusão. Outro ponto do discernimento é observar a coerência dos fatos. A manipulação raramente aparece uma única vez. Ela gera padrões se os comportamentos se repetem, se a sensação interior retorna, se a dinâmica é sempre a mesma. Isso é um indício forte de que sua percepção está correta. Deus não costuma falar apenas uma vez. Ele confirma, repete, aprofunda, ele age na dimensão da constância, a mentira. Ao contrário, é irregular. Muda de forma, tenta te convencer pelo impacto emocional e não pela coerência.
Se a verdade que você viu permanece mesmo depois de dias de oração e reflexão, ela provavelmente não nasceu de um impulso. Por fim, discernir é também confiar que Deus não abandona quem busca a luz, mesmo quando você ainda não entende tudo. O simples desejo de agir com justiça e amor já coloca seu coração na direção certa. Se a intenção é pura, Deus corrige o caminho, Ele protege, ajusta, guia. Padre Alex sempre diz que Deus não permite que um coração sincero caminhe longamente no erro. Pode haver momentos de confusão, sim, mas Ele conduz de volta à claridade. Por isso, não tenha medo de examinar o que viu. A verdade resiste ao exame. A mentira, não. E quando você se coloca diante de Deus com humildade, pedindo clareza, Ele não só ilumina, mas acompanha cada passo do caminho. Quando chega o momento de enfrentar alguém que manipula, o coração costuma ficar dividido. De um lado, o desejo de manter a paz, do outro, a necessidade de afirmar a verdade. Muitas pessoas têm medo desse confronto porque associam firmeza à agressividade, como se colocar limites fosse pecado ou falta de caridade. Padre Alex Nogueira insiste que enfrentar alguém não significa atacar essa pessoa, mas proteger o espaço interior onde Deus habita. Jesus foi manso, mas nunca foi passivo diante da injustiça. Ele falava com firmeza, com clareza e sem se deixar prender por jogos emocionais. A mansidão cristã não é ausência de força, e sim força sob controle. É coragem sem violência, verdade sem arrogância. Quando você decide conversar com alguém que exerce manipulação, é importante ir com o coração ancorado na oração. A calma interior não nasce de você mesmo, mas da presença de Deus dentro de você. Respirar, pedir serenidade, colocar a situação nas mãos de Cristo antes de abrir a boca, tudo isso faz diferença. O confronto deve nascer da luz, não da raiva. Uma palavra dita no impulso perde a força. Uma palavra dita na luz transforma. Padre Alex sempre recomenda que a pessoa entre na conversa com clareza de propósito, não para discutir, mas para esclarecer, não para humilhar, mas para se posicionar, não para vencer, mas para libertar-se do peso que carregava. É essencial ser direto, mas não cruel, dizer o que aconteceu, como você se sentiu e o que não pode mais aceitar, sem exageros, sem ataques pessoais, sem sarcasmo. A verdade é poderosa por si só. Ela não precisa ser ornamentada. Também é importante não esperar que a pessoa entenda tudo imediatamente. Manipuladores costumam resistir, negar, distorcer ou até tentar fazer você duvidar de si mesmo. Por isso, não espere validação. O objetivo do confronto não é que o outro concorde com você, mas que você se expresse de forma honesta e firme. Se o outro não quiser reconhecer a verdade, isso já foge ao seu controle. Manter limites é espiritual. Dizer eu não aceito mais isso é espiritual. Encerrar conversas que se tornam abusivas também é espiritual. Jesus fez isso várias vezes. Ele não se deixava enredar por perguntas maliciosas,
nem aceitava diálogos que tinham como objetivo confundi-lo, ele respondia, afirmava a verdade e seguia adiante. Padre Alex explica que, ao lidar com alguém manipulador, você não pode entrar no labirinto emocional que a pessoa constrói. O caminho é sempre a simplicidade. Diga o que precisa ser dito e não se deixe arrastar por argumentos que desviam do essencial. Outra postura necessária é não retaliar. A manipulação às vezes tenta provocar você para que perca a calma, para que diga algo que depois será usado contra você. A melhor defesa é a serenidade, não para parecer superior, mas porque sua paz interior é sua maior proteção espiritual. A pessoa pode levantar a voz, dramatizar, distorcer. Você não precisa acompanhar a Balavipa. A luz não entra em competição com a escuridão. Ela simplesmente existe. E isso basta para transformar o ambiente. Também é importante definir consequências práticas se a convivência continuar. Quais limites precisam ser estabelecidos? Se for uma relação familiar, como será a comunicação daqui para frente? Se for uma amizade, que tipo de comportamento não será mais tolerado se for um ambiente de trabalho ou comunidade? O que você precisa para preservar sua paz? Falar a verdade sem estabelecer limites é como fechar uma porta e deixar a janela aberta. A situação acaba voltando. Por fim, enfrentando ou não a pessoa. O passo mais importante é entregar tudo a Deus. A justiça divina não é vingança, mas restauração. Padre Alex lembra que Deus sempre honra quem escolhe a verdade com humildade, mesmo que o outro não mude. Você muda, mesmo que a conversa não gere frutos imediatos. Você será fortalecido. E, no fim das contas, é isso que importa: caminhar com o coração livre, sem medo, sem rancor e sem carregar pesos que nunca deveriam ter sido seus. Em tempos de confusão interior e depois de lidar com manipulações, muitas pessoas começam a sentir um peso espiritual que não sabem explicar, sonhos perturbadores, inquietação, pensamentos repetitivos, fadiga emocional sem motivo. Padre Alex Nogueira lembra que nem tudo isso é diretamente ação do inimigo. Em muitos casos, é apenas o coração tentando se reorganizar depois de uma batalha interna. Mas existe, sim, uma realidade espiritual que precisa ser reconhecida. O mal espiritual age sobretudo quando encontra brechas abertas pela vulnerabilidade, pelo cansaço ou pelo medo. Por isso, proteger-se espiritualmente não é superstição, é parte da vida cristã, assim como cuidamos do corpo e da mente. Também cuidamos da alma, e essa proteção não consiste em rituais misteriosos, mas em práticas simples e profundas que a Igreja carrega há séculos como herança sagrada. Padre Alex sempre destaca que a primeira e maior proteção é a vida sacramental. Quando a pessoa participa da Eucaristia, ela não recebe apenas um símbolo, mas a presença real de Cristo entrando na sua história, iluminando e fortalecendo aquilo que estava enfraquecido. O inimigo espiritual não resiste à luz de Jesus presente na alma em estado de graça. A confissão também é uma arma poderosa, porque fecha brechas internas que às vezes nós mesmos abrimos sem perceber, mágoas guardadas,
pensamentos destrutivos, culpas antigas, atitudes que nos afastam da verdade. A confissão limpa a alma como a chuva limpa o ar após uma tempestade. Muita gente experimenta paz interior justamente depois de se reconciliar com Deus. Outro meio essencial de proteção é a oração. Não uma oração apressada, mecânica, mas aquela que nasce do coração, que busca repouso. Quando alguém ora com sinceridade, abre espaço para que a presença de Deus preencha o interior. É impossível permanecer completamente desprotegido quando se habita esse espaço de luz. Padre Alex sempre aconselha a oração simples, um Pai Nosso rezado com calma. Um trecho da palavra meditado lentamente. Um momento silencioso diante de Deus. A proteção espiritual não se baseia em quantidade de palavras, mas em profundidade de entrega. A palavra de Deus é outro escudo importante. Ler a Escritura não é apenas adquirir conhecimento, mas permitir que a verdade entre na alma e reorganize o que está desordenado. Há versículos que atuam como âncoras. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Ou o Senhor está comigo. Quando repetidos na fé, eles purificam pensamentos, acalmam o coração e fortalecem a vontade. Muitos ataques espirituais se alimentam da confusão. A palavra, ao contrário, traz clareza. Ela é uma espada que corta as mentiras internas e externas. Também existem práticas simples da tradição católica que ajudam a criar um clima de paz no ambiente à água benta. A medalha de São Bento, o sinal da cruz feito ao acordar e ao dormir. Não são amuletos, são expressões de fé que nos lembram que não caminhamos sozinhos. O inimigo espiritual não suporta símbolos que apontam para Cristo, porque sabe que ali há luz, há história, há graça, quando usados com fé e não superstição. Esses sacramentais fortalecem a alma e criam uma barreira sutil, mas real, contra o desânimo e a perturbação. Outra forma de proteção é a vigilância emocional. Muitas vezes, o inimigo não ataca de forma extraordinária, mas por meio de emoções desordenadas, raiva acumulada, medo exagerado, tristeza prolongada. Cuidar dessas emoções também é parte da proteção espiritual, buscar ajuda quando necessário. Conversar com alguém de confiança, nomear sentimentos, pedir a graça de ordenar os pensamentos. Tudo isso fecha portas que poderiam ser usadas para semear confusão. Por fim, Padre Alex sempre recorda que a proteção verdadeira não nasce do medo, mas da confiança. Quem vive com medo do mal enfraquece. Quem vive consciente de que Deus está presente fortalece-se. O mal não tem a última palavra sobre aqueles que caminham com Cristo. E mesmo nos dias em que a alma parece cansada, existe uma certeza que nunca falha. Nenhuma escuridão é capaz de resistir à luz que Deus acende dentro de nós quando buscamos sua presença.